se você gostava dos jogos de Atari. Se você vibrou com os alienígenas de Independence Day, seja bem-vindo ao canal Louco das Ideias. Eu sou o Alex e hoje nós vamos falar de Under Falling Skies. Under Falling Skies é um jogo publicado lá fora pela CGE e trazido aqui para o Brasil pela Devir. Ele é um jogo único e exclusivamente para um jogador, embora a caixa fale um ou mais, ele é somente para um jogador, que é uma coisa que me atraiu bastante. A faixa etária é 12 ou mais e o tempo de partida é de 20 a 40 minutos. Essas são as informações que são trazidas na caixa. Under Falling Skies, ele tem duas características que eu gostei bastante. A primeira é permitir apenas um jogador, um jogo exclusivo de um jogador. Ele também traz um modo campanha, então esse modo campanha ele permite criar uma história contínua enquanto você vai jogando. Ela tem vários níveis de rejogabilidade, então mesmo jogando sozinho, mesmo sendo o mesmo estilo de jogo, você consegue jogar várias vezes a campanha, ou a parte da campanha, que ela é dividida em 4 partes, e o objetivo das naves é destruir a cidade, que está logo abaixo, e o objetivo seu é proteger a cidade da invasão. É um jogo bem difícil, mas ele é um jogo bem divertido, é um jogo super estratégico, você precisa pensar bastante em cada um dos seus movimentos, ele é um jogo de alocação de dados, então assim, ele é um jogo bem interessante, é um jogo bem bacana. Vamos lá então mostrar para vocês como é que se joga Under Falling Skies. Ok, pessoal, essa é uma mesa montada, então vou explicar então um pouco para vocês sobre os componentes, o que vem na caixa e explicar um pouco das regras aqui também para vocês. Quando você abre a caixa, esse não vem o manual, é um manual bem fininho, até poucas páginas, e ele vem virado dessa forma aqui. Por quê? Para evitar que você abra os elementos de campanha. Primeiro você precisa se familiarizar com o modo básico para depois jogar a campanha. E se você misturar os componentes, pode ser que você tenha problema para jogar a campanha depois. São esses módulos que vêm lacrados. São 4 módulos. Eles começam com uma história em quadrinhos, que eles recomendam não ler antes de começar o jogo. Cada um desses 4 módulos faz parte de uma história maior. Eles trazem, inclusive, novos componentes, novos personagens, algumas habilidades para você jogar. Como eu ainda não abri nenhum módulo campanha, como eu não ensino nenhum módulo campanha, eu vou colocar eles de volta na caixa. Junto com o módulo campanha, você vai ter 2 cidades diferentes, que é Washington e Nova York, da básica, na série básica, para você participar da campanha. As regras da campanha explicam como usar essas cidades, também vou pôr na caixa. Traz uma peça de base diferente daquela que a gente tem, todas elas são frente e verso, então eu vou explicar como funciona. Não vou usar, vai para a caixa. Traz um guia de campanha para você registrar qual cidade você está usando, para você registrar quais os heróis que você está usando, em que história você está, e não se perder durante o processo de campanha. Então é um bloquinho, ele é bem fininho, mas dá para usar um rascunho, dá para jogar bastante até com o que vem aqui nesse bloquinho. Também não vou usar agora, vai para a caixa. 2 saquinhos Ziploc. Quando você começa o modo campanha, alguns elementos que não vão ser usados, eles saem de jogo e é colocado nesse saquinho. Então o saquinho está aqui para diferenciar o que saiu do jogo e o que você ainda está usando. Então vamos usar os saquinhos, como eu não vou usar agora também, vai para a caixa. Além do conjunto de dados padrão, que é esses dados aqui, esses 5, vem mais 2, que são os dados de robôs, esses dados azuis aqui. A gente não usa ele no jogo base, tá? Mas basicamente ele faz uma alocação diferente dos dados que eu vou explicar aqui. Só é usado no modo campanha, também vou deixar ele na caixa guardadinho. Vem uma nave laranja, que também é usado na campanha, não é usado no modo normal. Vou deixar ela separada ali também,
para não atrapalhar a nossa explicação. Agora sim vem o nosso querido jogo base. Como a gente monta o jogo base? Primeiro a gente pega uma peça de cidade, está aqui, um jogo de cidade, no caso aqui é Roswell. Todas as peças de cidade, elas têm o lado frente, que é esse aqui, com a cidade inteira, e o lado vermelho, com a cidade destruída. Então você joga a primeira vez desse lado. Se você não vencer, se a cidade for destruída, você pode jogar a continuação desse lado. Roswell é a cidade básica, tá? É a cidade padrão. Ela tem um marcador aqui, ó, de A e B. Um triângulo A para cima e um triângulo B para baixo. É como você vai montar a sua base. E a base são essas duas peças aqui. A gente pega toda a peça do A, triângulo para cima, para colocar em cima. Então, cada um desses espaços aqui são espaços de alocação de dados. Eu vou explicar como funciona. Eles vêm aqui também compondo uma trilha de energia. Esse pedaço aqui circular é a energia inicial. E tem a segunda parte da base, né, que também aqui é o B para baixo, do triângulo para baixo. Além disso, continua a trilha de dano, e aqui, quando chegar o marcador de dano nessa caveira, a gente perdeu porque destruiu tudo. Não tem como regenerar dano, tá? Então, assim, quanto mais dano você tomar, mais próximo do final do jogo você chega. Aí a gente vai montar essas peças de céu, que são essas aqui. Elas começam do céuzinho mais claro, mais próximo da cidade, e ele vai escurecendo em direção ao espaço. Eles têm aqui do lado a trilha de pesquisa, que é uma trilha que você tem que seguir até o final, até o topo, lá em cima, para conseguir vencer o jogo. Se você conseguir ser um marcador de pesquisa lá no último ali, você vence o jogo. Você coloca então os marcadores conforme ele vai do claro para o escuro, conforme vai escurecendo. E aqui, ó, a gente tem a caveira. Se a nave mãe chegar até essa caveira aqui, a gente perde. Acabou o jogo. O céu tem esses marcadores aqui, eu já vou explicar para vocês o que é. Tem esses marcadores laterais, que é referente ao avanço da nave mãe. E eu já vou pegar a peça da nave mãe lá para mostrar para vocês. A nave mãe. Então essa é a nave mãe. Eu vou posicionar as minhas navezinhas aqui. São essas navezinhas que vão avançar para destruir a cidade. E o mais legal é o seguinte: se você ainda não decorou as regras, se você ainda está aprendendo, a nave mãe tem um verso jogável com todas as fases, para você saber direitinho exatamente quais os passos que você vai seguir durante o jogo. A nave mãe fica lá no topo da fila do céu. Bom, nós temos então essas navezinhas vermelhas, que o jogo chama de nave roxa, mas para mim é vermelho. Elas são colocadas lá no topo, uma por coluna, na nave mãe. E o jogo começa com elas lá. O jogo tem essas naves brancas também. Elas só entram em momentos especiais do jogo, em certas situações. E quando elas são destruídas, elas saem do jogo. Elas não permanecem iguais às naves vermelhas. O jogo tem ainda um marcador de escavadeira, que é esse tratorzinho aqui. Ele é colocado nesse marcador, e esses itens para frente, você pode perceber que é um corredor, então daqui para frente não pode ser usado, porque não foi escavado, não foi construído ainda no subsolo. Nós temos os marcadores iniciais, o amarelo de energia, o vermelho de dano e o verde de pesquisa. Então o amarelinho vem aqui no marcador inicial, o dano é aqui nesse pedacinho aqui, ainda não sofremos nenhum dano na trilha, e o de pesquisa vem aqui, onde está marcado ali os iniciais. A gente começa o jogo desse jeito. Progredir nas energias, você já aumentou com sua energia, vai descendo, consumiu energia, ele volta para o estado até chegar aqui no zero. A gente começa com 2. O dano, toma cada um de dano que a gente tomar, ele vai descendo aqui e não tem como voltar, não conserta, não corrige. Então, se ele chegar aqui na caveirinha, nós perdemos o jogo. A pesquisa, ela vai subindo, e quando ela atingir o último nível lá em cima, a gente vence o jogo. É a única maneira da gente vencer. E por fim, nós temos os dados. Esses dados vão ser alocados aqui na nossa base, nas bases disponíveis, para que a gente consiga destruir as naves ou progredir na pesquisa, enquanto a nave mãe lança suas naves contra a gente e vem nos se aproximando. Então, o branco e o cinza tem uma diferença de alocação, eu já vou explicar para vocês, mas é eles que determinam o resultado das nossas ações aqui na nossa base. A primeira coisa que a gente faz é definir se a gente quer um jogo fácil ou difícil. Eu montei um jogo fácil aqui. Como eu sei que é um jogo fácil ou difícil? Todos os lados de céu, eles têm esse lado limpo e o verso com o lado aqui todo cheio de sangue de alienígena e tudo mais, né? Então esse é o lado difícil. Para uma partida 100% fácil, todas as peças de céu são alocadas dessa forma, com o lado limpo para cima. Para uma partida normal, eu escolho qualquer peça de céu do tabuleiro, pode ser qualquer uma, e eu viro somente uma para o lado difícil.
Para uma partida cada vez mais difícil, eu vou escolhendo outras peças e virando elas também para o lado difícil. Então, quanto mais desafiador eu querer o jogo, é só virar mais peças de céu para o lado difícil. Eu vou fazer um jogo 100% fácil aqui. Posicionei as navezinhas lá em cima, posicionei meus marcadores nos pontos iniciais, então agora eu vou começar o jogo. O jogo é feito em 3 fases. A primeira fase é a fase dos dados. Eu vou então lançar os meus dados e colocar eles nas posições que eu quiser. Então eu vou pegar aqui todos os 5 dados e vou lançar eles. Dentro da fase de dados, eu posso colocar eles dentro da minha base, dentro apenas das colunas que estão disponíveis. As colunas à frente da escavadeira não podem ser colocados dados, com exceção de um. Já vou explicar para vocês. Sempre que eu coloco um dado na coluna, as naves que estão naquela coluna vão descer em direção à cidade o número que eu coloquei aqui. Então, se eu coloquei 3, as naves que estão naquela coluna vão descer 3 posições. Então, 1, 2 e 3. Vamos colocar aqui e mostrar para você onde ela parou. Quando ela desce, tem esses marcadorzinhos aqui no céu. A nave faz a ação desses marcadores assim que para em cima deles. Então vamos ver. Esse marcador aqui, ela força a nave mãe a descer um estágio. Esse marcador aqui força a nave mudar de coluna para a esquerda. Esse marcador força a nave mudar de coluna para a direita. E esse marcador deixa ela hábil a ser destruída caso eu coloque um dado, ou caso eu aloque um dado na minha base de aviões de caça. Eu parei com a nave aqui, ó, no terceiro, tá vendo? 1, 2, 3. Então eu sou obrigado a descer a nave mãe em um estágio. Quando eu desço a nave mãe, ela tem um indicadorzinho lateral que ela vai parando em cada uma das linhas. Então eu tenho vários marcadores que eu posso fazer. Aqui eu pego uma nave branca, no caso que está indicando 1, eu pego uma nave branca e ponho lá na minha nave mãe para ela ser gerada na próxima fase. Aqui eu retrocedo a escavadeira em 2 casas. Eu tenho também aqui esse íconezinho aqui, que ele retrocede a minha pesquisa em uma posição, ou seja, ele atrapalha a minha evolução. E eu continuo a alocação. Outra coisa importante, esses dados aqui da primeira linha, eles são artilharia antiaérea. Sempre que eu aloco um dado nele, a nave que está nessa coluna, né, as naves que estão nessa coluna, descem uma casa a menos. Então essa, em vez de descer 3, ela vai descer 2. Ela para ali e a nave mãe não avança. Eu não posso também alocar dados na mesma coluna. Então eu não poderia colocar um dado aqui, por exemplo, porque eu já aloquei um dado nessa coluna. Então todos os dados têm que ser alocados nas colunas seguintes. Qual a diferença então entre o dado branco e o dado cinza? Se eu alocar um dado branco, vou colocar ele aqui. Sempre que eu aloco um dado branco, a nave desce a quantidade que está indicada aqui, então no caso 5. Parou no marcador que empurra ela para a direita, a gente empurra ela aqui para outra coluna. Sempre que eu jogo um dado branco, eu faço o efeito de trazer a nave e eu sou obrigado a rolar novamente todos os dados restantes, sejam eles brancos ou cinzas. Eu tenho também espaços de alocação que são duplos. Deixa eu pegar um aqui de baixo que fica até mais fácil. Esse espaço aqui são para 2 dados. Esse espaço aqui são para 3 dados. Esses espaços são para um dado só. Para que a alocação funcione, eu sou obrigado a preencher os 2 espaços. Se eu preencher apenas um, a alocação daquele dado não vai valer. Então eu vou colocar um aqui, e essa nave desce 3. E eu vou colocar outro aqui, e a nave daqui desce 4. Por fim, sobrou o último dado e eu vou colocar esse dado depois da escavadeira. Eu posso alocar um único dado depois da escavadeira, que vai me indicar o quanto essa escavadeira vai mover. E o quanto que ele vai, exatamente um número menor ou igual ao que está mostrado no dado. Então, mesmo que eu coloque o dado aqui na frente, muitas casas depois, a escavadeira só pode se movimentar 4 ou menos, que é o que está aqui. Então, eu vou colocar ela aqui, que é a única coluna que sobrou livre para eu alocar um dado. A nave, então, que está aqui, desce 4. Nós temos 2 naves, uma aqui e uma aqui, ó. Pronto, as 2 naves descem 4. Feito isso, eu terminei a primeira fase, que é a fase dos dados. Vem, então, agora a fase das instalações. A fase das instalações, eu vou resolver
os dados que eu aloquei nas respectivas instalações. Cada vez que eu resolvo um dado, eu tiro ele e coloco de lado, ele não vai ser mais usado. Então eu vou começar tirando esse dado aqui, que é da artilharia antiaérea, que ele já foi utilizado, ele já impediu que a nave descesse além da conta. Então eu posso resolver os dados na ordem que eu quiser. Eu vou resolver então na sequência esses dados aqui das instalações duplas. Eu tenho 7 pontos, porém aqui ó, eu tenho um marcadorzinho dizendo que eu tenho -3. Isso significa que a soma dos meus dados tem uma penalidade de 3. Então 7 menos 3, 4. Significa que essa instalação me gerou 4 de energia. Então eu tiro aqui minha energia que está no 2 e coloco ela no 6. Então eu vou usar agora esse dado aqui. Esse dado aqui é 5. E ele é um dado de pesquisa, só que ele consome 2 energias. Então coloco ele de lado, eu vou gastar 2 energias aqui. E eu vou subir o meu marcador em 5. Só que não é uma conta simples, apenas arrastar o marcador. Observe que ele está aqui no 0, eu tenho 3, mais um 4, mais um 7. Eu não consigo colocar o dado além do 5. Então eu vou subir 3, mais um 4, e não posso subir aqui, porque eu só tenho 5 pontos, e não 7, como é a soma que foi aqui. Então eu progrido meu marcador de pesquisa só até esse ponto. Por fim, eu vou resolver a escavadeira. A escavadeira me consome 1 de energia, então eu gasto aqui, ela volta em 3. Eu posso alocar a escavadeira até 4 pontos para frente, mas ela vai parar sempre onde eu coloquei o dado. Se eu colocasse o dado aqui, por exemplo, o máximo que a escavadeira vai andar seria até aqui. 1, 2, 3 e 4. Eu não conseguiria alocar ela mais para frente. Como eu coloquei o dado aqui, a escavadeira vai parar exatamente onde eu coloquei o dado. Então logo eu tiro esse dado e a escavadeira vem até aqui. Agora essa instalação aqui está livre para eu usar na próxima rodada. Feito isso, eu termino a minha segunda fase, que é a fase das instalações. E aí agora eu vou para a terceira fase, que é a fase da nave-mãe. A primeira coisa que eu faço na fase da nave-mãe é mover a nave-mãe. Então eu pego ela e desço mais uma linha aqui. Se nesse momento tivesse uma nave aqui dentro, aqui nessa linha, ela seria absorvida e voltaria para a nave-mãe. Todas as naves que são absorvidas e voltam para ser geradas, né, ou que foram destruídas e voltam para ser geradas, elas sempre voltam nessa fase escura aqui. E elas só vão entrar em jogo de novo na terceira fase, que é a fase da nave-mãe. Vamos imaginar então que essa nave estivesse aqui. A partir do momento que eu descesse com a nave-mãe, ela entraria aqui e ficaria aqui na parte escura para ser gerada. Depois eu resolvo a ação da nave-mãe. Qual é a ação? Eu tenho um marcadorzinho aqui, é o que está indicando aqui nessa lateral. Esse indicador, por exemplo, me diz que entra uma nave branca. Então eu vou pegar uma nave branca e colocar aqui para ser gerada. No final, eu vou lançar as naves. Então, como que eu lanço as naves? Primeiro, as naves vermelhas ou roxas, né, elas têm prioridade em relação às naves brancas. Como eu aloco as naves? Primeiro, eu vou colocar a nave em um espaço que não tenha nenhuma outra nave, uma coluna que não tenha nenhuma outra nave. Essa coluna aqui, ó, não tem nenhuma nave, a primeira. Então, ela vem aqui. Depois, eu tenho que alocar a segunda nave. A segunda nave, nesse nosso caso, ela também entraria aqui, porque essa coluna também não tem nenhuma nave nela. Mas vamos dizer que tivesse uma aqui. Vamos colocar uma para cá, ó. Como eu aloco se todas as colunas já estão preenchidas? Eu vou escolher a coluna cuja nave esteja mais longe. No caso, essa aqui é a mais longe. Então, eu vou colocar na mesma coluna que ela. E está aqui. Na próxima rodada, essas naves que foram geradas já estão aptas para descer até o final. E essa é a fase da nave-mãe. Aí você me pergunta assim, quando é que eu destruo essas naves? Essas naves são destruídas em 2 situações. A primeira, elas devem estar em cima desses espaços aqui, ó, com explosões. Esses espaços com explosões, eles têm números. Esses números vão ser fundamentais para destruir as naves. Quando uma nave está num desses espaços de explosão e eu tenho alocado um dado na minha base de caça, eu posso destruir essas naves. Como eu faço para destruir as naves? Eu comparo o valor do dado que está alocado na minha base de caça. Se o valor do dado for maior ou igual ao número da explosão, então a nave que está em cima dele é destruída. No meu caso, eu tinha 4 alocado, eu destruí a nave que está... Se tivesse uma nave aqui, eu destruiria. Aqui eu destruiria. Aqui também. Aqui também. Mas aqui eu não destruiria, porque esse número é maior que 4. A outra forma
é se a nave descesse até a minha cidade. Quando a nave vem descendo e ela chega na cidade, eu vou mover a minha trilha de dano para baixo, ou seja, indica que eu tomei um dano, e essa nave ela vai voltar para ser gerada aqui na nave mãe. Uma exceção: as naves brancas, quando elas são destruídas, elas saem de cena e só entram se algum marcador aqui do lado solicitar para que ela entre. Se a nave mãe chegar até esse marcador, a gente perde o jogo. Porém, se o nosso marcador de pesquisa chegar aqui em cima, no último marcador, a gente ganha. Se o meu marcador de dano atingir a última colocação, que é essa caveira aqui, a gente perde o jogo. Mas eu tenho a opção de recomeçar uma nova partida, trocando a cidade dela por inteira por uma cidade destruída. E o interessante é que a cidade destruída, ela tem uma habilidade. No caso de Roswell, quando ele sofreu o seu primeiro ponto de dano, a gente avança uma casa no contador de pesquisa. Então eu tenho a opção de recomeçar, vamos dizer, a partida com os marcadores nos mesmos pontos, só que agora com uma habilidade, uma vantagem aqui contra os alienígenas. E esse é Under Fallen Skies. Bom, pessoal, esse foi então Under Fallen Skies, um jogo super estratégico, bem difícil para um jogador, lançado aqui no Brasil pela Devir. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha deixado nenhuma dúvida. Se ficou uma dúvida, se eu falei em alguma coisa, deixe aqui nos comentários, aproveite e fale a sua opinião sobre o jogo. Quem já jogou o modo campanha, coloque aí até onde foi, qual a sua melhor estratégia para derrotar os alienígenas. Não se esqueça de acompanhar o nosso blog, estou deixando aqui o endereço, a gente sempre sai coisas bastante interessantes lá também. E se você não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho para mais notificações e eu espero vocês no próximo vídeo. Até!